Bem, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre registro de uma carta topográfica que vocês estão recebendo, uma carta de Jacareí, e vocês vão receber essa carta, se vocês quiserem visualizar, é um arquivo TIFF, é uma imagem, né? E como imagem, né? Qualquer imagem para vocês poderem estar inserindo dentro do Spring, que é o programa que nós vamos utilizar, elas não podem estar sendo importadas diretamente nesse formato TIFF. Então, essa é a carta que vocês vão trabalhar, Jacareí 2 aqui. E eu vou deixar ela aqui, porque mais para frente a gente vai buscar alguns dados. Então, primeiramente, esta carta precisa estar no formato, tem que ser primeiro aberta dentro do Impima. Eu testei os Impimas das versões mais recentes estavam com problema, então até vou registrar isso no site do INPE, né, do Spring. Então, esse Impima da 433 foi a que estava correto, então vocês vão precisar baixar, né? Eu passo para vocês o instalador do Spring. Se vocês não tiverem, ó, é só vocês virem aqui www.dpi.imp.br/spring, né? Vocês aqui também está aqui esse registro aqui, ó, www.imp.br/spring. Aí quando vocês, bom, deixa eu voltar aqui. Vocês vão encontrar essa página quando vocês digitarem, clicar em português, downloads, né? Aí você vai digitar o seu e-mail e a senha, porque você tem que, na verdade, cadastrar antes. Então, aqui eu tenho meu e-mail cadastrado, a minha senha. A versão, então, busquem Spring para Windows 32 bits, ok? Porque algumas pessoas baixam no 64 e dá problema. O 32 sempre dá certo. Então, quando vocês cadastrarem, vai aparecer essa página aqui de download. A versão mais recente é a 525, né, de 32 bits. Vocês podem baixar também, mas neste momento, para poder usar o Impima, vamos usar a 433. Então, é só vocês clicarem, né, a 433, e vocês vão estar... deixa eu colocar aqui, já vou guardar aqui para passar para vocês depois, tá? Ela vai baixando. Então, abrindo, para fazer o registro então, de imagens, está aqui o ajuda do Spring, ele tem este ajuda bem interessante, eu gosto. Vocês vão abrir então o módulo, para abrir o módulo, isso eu vou fechar e abrir de novo, tá? Vocês vão, depois que ele instalar, você vem aqui todos os programas, né, ou na sua versão do seu Windows, aí você tem que achar onde que está a versão dos seus programas. Dentro daqui da subpasta, tem todos os programas dentro do pacote Spring 433. Eu vou então executar o Impima 433. Então, ele abre esta página e nós vamos selecionar, deixa eu aumentar aqui, só vir aqui, esse aqui, abrir, né? Aí você mostra para ele em que lugar que está. Eu deixei aqui, né, essa TIFF, imagem TIFF, que é essa que vocês vão receber. Então, ele deu um problema aqui, mas vamos ver aqui, coloque ele deu essa notícia aí, mas clique aqui, nessa versão, ela não é automática. Então, ó, tem que estar resolução 1.1 aqui, que você coloca aqui, porque essa imagem tem este número de linhas e colunas. Então, se você coloca 1, ele pega todas as linhas e colunas da imagem, né? E aí, então, é só você desenhar. Quando você desenha, ele aparece aqui, né? Se você quiser dar um zoom maior, ele vai estar aqui. Neste momento, você não vai conseguir ver, porque você vê que a amostragem dele muda. Então, você dá um recompor e não se esqueça de colocar aqui a amostragem, tem que estar 1. Opa, 1, ok? Quando ela fica 1, aí você manda ela desenhar de novo, verifique se está 1 e dê salvar. Então, quando ele salva, você pode colocar assim, carta, jaca, né? Impima. Eu vou colocar até que veio do Impima 433, para vocês saberem que foi o que deu certo. Aí ele salva, ele demora um pouquinho. Enquanto ele salva aqui, eu já vou abrir então o Spring
433, que é o que a gente vai usar para fazer o registro, porque já que ele só deu certo no Impima 433, nós vamos ter que usar o Spring 433 para fazer o registro, já que o arquivo do Impima é do 433. Então, ele abriu aqui já o banco que eu havia criado fazendo o teste. Vocês, então, para criar um banco, vamos lá. Eu vou fechar o que eu havia criado para criar um novo aqui com vocês, certo? Então, aqui vai ser aula, registro, carta. Eu vou colocar aqui banco, tá? SIG. Vou colocar o banco SIG aqui. Ah, não, peraí. Ctrl X, esse vai ser o nome do banco. Agora ele só está pedindo o meu diretório, ok? Ó, você vai colocar aula. Eu vou até criar uma outra aqui, ó, para aulas, para ser bem genérico, SIG, ok. Então, aula SIG, agora, ok, né? Ele já está aqui em aula SIG e o nome do meu banco, ó, vai ser banco SIG, tá? Então, você cria e ativa, pronto. Agora, o segundo passo que você criou o banco, agora é o projeto. Então, do projeto, neste projeto aqui, vai ser carta Jacareí, tá? A2, eu vou colocar carta Jacareí C2. Neste momento, ele pede o quê? As projeções, modelo da Terra. Onde você vai buscar esses dados? Você busca esses dados na carta. Toda carta aqui no pé da carta tem que ter essas informações. Então, você vem aqui no zoom do seu visualizador de imagem. Ele é um pouquinho lento. Não está respondendo ali, mas ele está só visualizando. Então, tenha paciência, se ele não travou. Tá? E essas são as informações, então. Então, a projeção é UTM, Universal Transversa Mercator, fuso 23. A referência horizontal aqui, ó, Córrego Alegre MG, é o datum, né, o modelo da Terra. Então, essas são as informações principais. Eu já havia escrito essas informações aqui, então vocês baixaram por enquanto 433, então esses são os dados. Projeção UTM, fuso 23, datum Córrego Alegre, tá. E o retângulo envolvente, bom, aqui ó, a gente vai então UTM, Córrego Alegre, a zona 23 a gente escreve, dá o Enter aqui, ele já pega a longitude e executa. Tá. Logo, o segundo passo é o retângulo envolvente. Então, do que se trata o retângulo envolvente? O retângulo envolvente, fiz um desenho aqui, é um quadrado aqui, é um retângulo, né, onde estarão os dados, onde você vai inserir os dados do seu projeto. Então, a sua carta está aqui, né, e você vai precisar estar vendo as coordenadas de fora da carta para poder fazer o registro dessa carta. Então, escolha aqui no seu retângulo, né, sempre uns quilômetros, uns 2.000 para cá, 2.000 para cá, ok? 2.000 em todo o canto dela. Deste modo, para poder estar com esse retângulo aqui, ó, o retângulo envolvente é 396 mil, né, o x1 e o x2, veja aqui ó, x1, y1, x2, y2. Para verificar aqui no desenho, você precisa estar olhando aqui, ó, 392 aqui, o 398, veja aqui, ó, 399, 398. Então, 2.000 para cá dá 396 mil, certo? Como está aqui, 396 mil. E neste modo aqui, ó, 7.420, 21. Então, tá subindo para cá, então são 2 para baixo, 7.418. Tá certo? Então, assim foi feito também no x2 e y2. Então, é só copiar aqui, você coloca aqui copiar ou então Ctrl C e vem aqui no projeto, certo? Escreve aqui Ctrl V, o Y1 também, e o x2, Ctrl V, e aqui o Y2, ou vou colocar aqui outra forma também, que é copiar
e colar, tá? Sempre o hemisfério sul e aqui coordenadas planas, né? Como vocês estão vendo. Aí vocês criam, ele aceitou, ok, ative, tá? No momento que você ativa, então criou o banco de dados do projeto, vocês vão ter que depois bom, já vamos fazer então o registro, tá? Para fazer o registro, vocês têm que ter, logo que vocês estiverem importando essas imagens, vocês vão ter que ter um modelo de dados, a categoria, certo? Então, vai ser imagem, vamos já criar aqui a carta, vai ser a carta, colocar assim, imagem, lá formato TIFF é sempre imagem, carta, tá? Então, a gente só coloca esse nome, cria e executa. Então, já tem um modelo criado para quando a gente for importar essa carta. Então, registro, vocês viram ali, ele já aparece a tela 5 e nós vamos, essa é a tela aqui do nosso registro. Essa aquisição vai ser por meio do teclado, tá? Porque a gente vai estar olhando essa imagem. Então, como que a gente faz para buscar? A gente clica em imagem e vem aqui selecionar o diretório onde estava, então, onde a gente jogou o nosso INPIMA aqui, essa foto. Então, quando a gente deu salvar, ó, aula registro carta, tá em GRB, certo? Então, é essa carta que a gente vai ter que pegar lá, aula registro carta. Então, a gente volta aqui, vem aqui, diretório, aula registro carta, ela aparece aqui, ok? Então, a gente seleciona, dá um monocromático e o contraste. Quando a gente, é só colocar aqui o M monocromático contraste e executar. Neste momento, ela já é desenhada na tela 5. A tela 5 é a tela auxiliar, certo? E um pouquinho antes da gente começar aqui, né, a gente, para poder olhar as coordenadas, né, para começar o registro, a gente sempre busca, olha, as coordenadas do ponto 1, tá? Esse vai ser o meu ponto, sempre pego um canto superior ali esquerdo, 1, depois do 2, ponto 2, o 3, então é em sentido horário, o 4 e o 5, tá? Então são os pontos do nosso registro. 5 pontos no mínimo para ele poder dar o controle aí de erros e acertos. Então a gente volta para cá na tela do Spring, da 433, né? Vamos deixar a tela 5 aqui visível, né? A gente pode até minimizar aqui, ó. Vamos colocar aqui, que a gente consegue recuperar essas imagens aqui, tá? E para poder saber, então, quais as coordenadas, a gente usa esse cursor de retângulo e o desenho, a figura desenho. Você vê que aqui a gente precisa, então, pegar um cruzamento de duas coordenadas, do eixo aqui, é um meridiano e da latitude, né? Então, vamos colocar do eixo X, né? A variação aqui do eixo X e a variação do eixo Y, ok? Para tentar ver, ó, a gente não vai ver mesmo aqui, dá para ver que são 2. A gente tem que pegar esse cruzamento aqui. Para ter certeza do número, ó, a gente dá um 398.000 e daí você usa essa setinha aqui para voltar o zoom anterior. Se você usar a vermelha, ela vai voltar total, perde. Então, você desenha esse aqui, 3423. Então, ó, eu já peguei aqui, esse não é do retângulo novamente, P1, P2, P3, P4, P5 são esses cantos aqui que eu já peguei. Então, 398 e esse aqui, 7423. Então, para poder esse aqui, eu vou dar voltar um pouquinho. E o ponto que eu quero é mais ou menos aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui, deixar um zoomzinho menos aqui. Opa. Eu posso fechar já aqui, tá? O INPIMA eu vou fechar para não ficar muito carregado, né? Sim. E agora eu vou deixar essa daqui aqui para poder estar usando as telas aqui. Aqui eu posso fechar esse daqui também e só deixo a tela de registro. A tela de registro, então, vou criar o meu primeiro ponto, tá? É via teclado, então vai ser P1. Tá, ele digite as coordenadas de referência, está esperando eu digitar as coordenadas de referência.
Então, as coordenadas de referência, deixa eu até fechar aqui. Tá. As coordenadas de referência, ó, latitude e longitude. Copiar. Vai ser plana, né? Tá? Vamos colocar plana o X ali. Então, aqui é o meu X, 398. E o meu Y é 7423 ali. Colar. Dá Enter. Quando você dá Enter, ele já joga o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto é o mais aqui que você tem que ter maior precisão, não pode errar. Gente, então, quando ele aparece verdinho, você pode modificar ele. Então, a gente arrasta ele, clica nele, arrasta ele para onde a gente quer o cruzamento. E daí volta com o zoom aqui, ó, e o desenho, para ter certeza, tá vendo? Que ele, se você não dá um zoom, ele fica longe de onde você quer. Então, você põe ele bem no cruzamento. Ok. Esse é o meu ponto 1. Aí, vamos criar o ponto 2. Tá? Criar o ponto 2. Digite as coordenadas de referência. Ok. Então, o ponto 2, ó, eu vou até criar um pouquinho para cá. O nosso ponto 2, ele vai estar aqui, tá? Nesse outro canto, no cruzamento de duas, tá aqui, ó, esse X e o outro Y. Deixa eu dar um zoomzinho melhor aqui, ó, para verificar 404.000 e 7423 lá. 7423.000, ok. Então, tá aqui, 404, eu vou dar copiar, colar e copiar, colar, é o mesmo, né? Só colar. Dá o Enter. Tá, vamos ver onde ele colocou. Ó, ele jogou para cá. Então, a gente aproxima ele o máximo possível e vem com o zoom aqui dessa tela, aproximando aqui e colocando exatamente na coordenada que a gente quer. Ok. Veja aqui, se a gente der o zoom out, as duas estão aqui. Ok. Para agora, vamos criar o ponto 3. Digita as coordenadas de referência. Então, o ponto 3 vai ser bem aqui, ó, no outro canto aqui, no sentido horário, né? 7420, só para confirmar aqui, 7420, volta para cá, 404. Então, copia, seu ponto 3, é o mesmo, copia, cola. Então, aqui, ó, o 7423, ponto 3 está aqui. Tá, vamos dar um zoom maior para ele cair, tá exatamente para errar o menos possível aqui, o controle de erros. Aqui o mais importante é saber o registro inicial dos seus pontos, para vocês não, né, para sua base estar bem, uma precisão acurada. E aqui você dá um zoom de novo, ó, o ponto 4 vai estar aqui. Aí você digita aqui P4, Enter. Aí ele pede aqui para digitar as coordenadas. Do P4, já está aqui novamente, ó, 398. Se vocês olharem, é isso mesmo, 398. Colar. E 74, vamos conferir aqui. 7420. 7420, que era a última lá que a gente tinha digitado. Então, quando a gente dá Enter, olha como a partir do 4 ponto ele cai bem próximo, né? Então, ou seja, você está indo bem. Só que ainda você ajusta para saber perfeito, certo? E o último ponto vai ser no meio, tá? Você viu que agora, a partir do quarto ponto, os 3 já estão laranja e o último, só fica o último em verde, né? Então, agora você já tem o controle aqui dos pontos. Você já pode definir pontos de teste e controle. Vamos escolher aqui um ponto nesse eixo aqui, x401. E aqui que a gente consegue enxergar, qual que é essa daqui? 7421, tá? Então, a gente vai dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui, de novo. 7421.
Então, ó, 7421 com aqui. A gente coloca por aqui, tá? Tá. Mas mesmo se a gente deixar, pode deixar o zoom out, ele tem que cair bem próximo dessa coordenada. Então, essa vai ser a escolha do nosso ponto 5, P5. Enter. Aí, as coordenadas vão ser 401, copiar, colar, copiar, colar. Enter. Então, olha como ele caiu bem aqui. Vamos dar um zoom para ver, então, se ele está bem próximo do cruzamento das duas. Olha, tá bem próximo. Então, se tiver bem próximo como o meu, é porque o seu registro ficou bom, hein? Não precisava nem mudar, viu? Tá ok. Então, ó, agora a gente pode até exportar, viu? Antes de exportar, vamos selecionar. O que é preciso selecionar? Vamos dar um zoom out aqui. A gente vai selecionar os nossos pontos que vão ser usados para teste e controle, tá? Você vê que a partir do quarto ponto, ele já começa a dar pontos no controle, pontos, né, ó, erros nos pontos de teste e no ponto de controle. Tá? Então, você vê que ele dá mais ou menos aqui, ó, o melhor é este resultado aqui, ponto 6, né? Menos que 1 metro aqui, mas o ponto de teste deu quase 0,0. Ponto de controle, ponto 6. É um bom resultado, né? Porque é menos de 1 pixel, metade é menos de 1 pixel, e é indicado que seja mesmo. Qualquer dúvida, ó, entra aqui no ajuda, e aí ele vai, registro de imagens, né? Como selecionar a imagem para o registro. Aí depois ele coloca aqui erros, ó, refinar a posição do ponto de controle. Então tem como você preparar o seu relatório usando o ajuda mesmo do Spring. Tá, agora a gente pode exportar só para salvar isso aqui, ó, pontos. Opa, colocar pontos. Que são os pontos que a gente colocou de controle, carta, jaca 2, tá? É jaca C2. Salva. Salva isso aqui, porque pode ser que dê algum problema, aí você consegue depois importar isso aqui. Aí você salva. Ok? Quando você salva, ele salva lá naquela imagem GRIB, né? Então, você pode vir aqui, tal, vamos minimizar esse aqui, minimize esse aqui. Vamos agora abrir a tela total aqui, deixar minimizado e ver se a gente já consegue importar, ó, importar arquivos GRIB. A gente pega aqui, que é a aula registro carta, né? Diretório, e essa imagem que a gente acabou de salvar já viria com os pontos, tá? Aí a categoria imagem carta, categoria imagem carta que a gente criou naquele momento ali que a gente iniciou a aula, por isso que a gente cria, né? O projeto é esse, carta Jacareí C2, o PI então vai ser a carta, PI carta, imagem, jaca C2, tá? E dá executar. Então, quando você executa, ele já está importando essa imagem para dentro do sistema. Demora um pouquinho. Então, quando ele termina aqui de importar, né, o GRIB, aí você fecha e aí ele aparece aqui, ó, a categoria imagem carta que você criou no seu modelo de dados, né, imagem carta, que é do tipo imagem, só que você vai jogar a carta nela. E aí ele já criou ali o seu plano de informação que você acabou de colocar. Então você precisa apertar o M e desenhar. Pronto, agora ele aparece aqui dentro do seu, é um plano de informação dentro do seu banco de dados. Assim você conseguiu importar, certo? Aí você dá o zoom aqui e consegue ler os números, por isso que você cria então um retângulo maior, certo? 398. Se você quiser conferir as suas coordenadas aqui, dá um zoom menos aqui. Vocês podem colocar aqui, ó, coordenadas planas, aí ele começa a aparecer aqui, tá vendo? X e o Y. Então, você coloca bem próximo daqui, ó,
tem que estar bem próximo do que você está vendo, ó, 398 mil lá em cima, bem próximo, e 742, ó, 7423, essa coordenada aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. 7423, tá? Esse é o 7423, ok? A partir desse momento, que vocês guardaram o erro de ponto que vocês vão colocar no relatório, então está feito, está importada aqui a imagem para dentro do banco. Agora é só vocês fazerem, ok? E anotem e salvem a tela para colocar no relatório. Obrigada.